um jogão, Eduardo Gerac. Já lá vamos, mas vamos começar primeiro por terras de Sua Majestade, Eduardo. Começando por outro jogão em perspectiva, Newcastle, Manchester City. Os Magpies conseguiram finalmente uma vitória, não é? A equipa da Eddie Howe estava com alguns problemas na Premier League, a FA Cup veio dar uma ajuda e o City está outra vez, parece que encarreirou, não é? E está outra vez a topo com o acelerador a fundo. O que é que podemos esperar deste jogo, Gerac? Olá, Ricardo. Olá, Raí. Olá a todos e a todas que nos acompanham mais uma vez aqui na Flash Score. Bom, assim, já indo direto à sua pergunta, Ricardo, eu acho que a grande resposta que a gente vai começar a ver nesse fim de semana, né, ao longo aí desses próximos meses, é se realmente o City vai confirmar o seu favoritismo aí para. Eu acho que ele é o grande favorito, já vou dizendo logo de cara, né? Então a gente precisa ver aí se ele realmente vai conseguir ratificar esse favoritismo, né? O City que especificamente contra o Newcastle tem um favoritismo gigante, inclusive os números mostram muito isso, né? O City já venceu 30 vezes o Newcastle, é o time que ele mais venceu na Premier League, é o maior da história, assim, se a gente pegar a história da Premier League. Então, sem dúvida, o City que obviamente não vai ter o Haaland ainda, que continua machucado, mas enfim, tem a volta do De Bruyne, né? E é isso que torna esse jogo muito mais interessante, né? Obviamente que ele já voltou, o De Bruyne, mas o próprio Guardiola falou isso nas entrevistas pré-jogo, né? Que o De Bruyne ainda precisa, obviamente, recuperar aquela forma física que ele teve em em outras temporadas, né? Essa temporada realmente ele ainda não jogou praticamente, mas enfim, temos até aí só para dar uma rememorada, Ricardo, tem a classificação da Premier League, né? Para mostrar aí que o City, obviamente, está aí brigando pelo título. O City, que é sempre bom lembrar, tem um jogo a menos, exatamente por causa daquela viagem lá para o Mundial de Clubes, né? Que o City venceu o Fluminense. Então o City tem um jogo a menos, mas claro que está super na briga aí, principalmente com o Liverpool, né? Apesar que o Aston Villa continua aí também fazendo uma excelente campanha nessa temporada 23-24. O Aston Villa será talvez até agora a grande revelação. O West Ham também a jogar muito bem. O Newcastle vinha bem, teve ali alguns tropeços. Rai, mesmo assim, a perspectiva é sempre de um jogo extraordinário, até porque há protagonistas muito fortes de cada lado, como o Gerac referiu, por exemplo, Kevin De Bruyne está de volta, não temos Haaland, mas Julian Álvares, por exemplo, quem não tem Haaland, mas quem tem Julian Álvares para como reserva, talvez não precise ficar assim tão preocupado, não é? O Álvares é o melhor jogador do City na temporada, né? O City que tem sofrido com muitas baixas ao longo desse ano. Então, se a gente olhar para o plantel de uma forma geral, você encontra em vários setores do campo ausências que foram importantes em determinados momentos para o time do Guardiola. Então, Stones ficou fora em alguns jogos, o Rubem Dias ficou fora em alguns outros. O meio-campo ainda passa por uma remontagem com essas duas baixas, uma baixa por lesão, que é a do De Bruyne, que está voltando, e a outra baixa de um jogador que foi embora, no caso o Gundogan, e esse reencaixe não é tão fácil assim. As saídas do Rodri em alguns momentos também foram importantes, fundamentais para que o City tivesse tropeços. Teve uma sequência de Premier League, por exemplo, que o City teve 3 empates e uma derrota. E isso fez com que outros times conseguissem abrir uma margem, uma gordura, ou encostar um pouco mais nele, City. Caso do Arsenal, caso do Aston Villa, que hoje está à frente do City, mesmo com um jogo a mais. Caso principalmente do Liverpool, né, que conseguiu abrir uma distância hoje que é de 5 pontos. O City descontando esse jogo a menos, essa diferença, a tendência pelo menos, é que fique em 2. E o Liverpool tem um problema muito grande ao longo desse mês de janeiro, que é a ausência do Mohamed Salah por conta da disputa da Copa Africana de Nações. Então, o momento do City, né, depois de um período conturbado, é muito melhor. São 5 vitórias consecutivas na temporada, somando todas as competições. Um time que recuperou desempenho, recuperou alguns jogadores importantes e chega para esse confronto do final de semana contra o Newcastle em uma condição de favorito. Não só por ser o City, não só por ser um time melhor, com melhores jogadores, vivendo um melhor momento, mas também pelo que o Newcastle não tem jogado nas últimas semanas, né? O Newcastle fez uma temporada muito boa na temporada passada, foi um time que conseguiu uma vaga à Champions League, mas neste ano não conseguiu encontrar ainda esse mesmo rendimento, esse mesmo desempenho. Na Champions foi quarto colocado na sua chave,
não conseguiu vaga para nenhuma competição europeia, e na Premier League ficou muito para trás, né, com derrotas emblemáticas nesse meio de caminho, não só do ponto de vista do jogo perdido, mas do desempenho do time. Vou citar 2 jogos aqui. Uma derrota para o Everton, que aconteceu no meio de dezembro, 1-0. O Newcastle jogou muito mal naquela ocasião. E uma derrota mais recente, no finalzinho do ano, para o Nottingham Forest jogando em casa, 3-1. O Newcastle saiu na frente e permitiu a virada a um time que briga para não cair. Então o Newcastle não conseguiu ainda recuperar o desempenho da temporada passada. Também teve muitas baixas, muitos desfalques, já recuperou boa parte desses atletas, mas o bom futebol jogado pelo time do Ed Howe ainda está em falta. Foi na estreia de O Nuno Ed Howe Espírito Santo, o técnico português, à frente do Nottingham, O não é? segundo Nuno jogo, Espírito Santo, que depois. segundo jogo do E segundo, exato. Mas ele já tinha vencido também no primeiro, não é? Nuno Espírito Santo está a conseguir. Podemos um dia destes fazer aqui também um episódio especial sobre técnicos que regressam. Parece que há treinadores que são feitos à medida para certos clubes ou de uma certa camada, e Nuno Espírito Santo parece que é talhado para esses times. Ó Gerac, este City, também para encerrarmos aqui esta parte do City, este City parece que tem ultimamente a sair de casa, porque são apenas 3 vitórias em 7 jogos fora de casa, se não me está a falhar a memória, né? Algo um pouco invulgar em equipas de Guardiola. Não, sem dúvida alguma, né, mas, eu continuo achando mesmo jogando fora de casa é grande favorito nessa partida contra o Newcastle, né. O City que tem, assim, se a gente for pegar as estatísticas da Premier League, né, tanto o Foden quanto o Julian Álvares, né, que você citou, Ricardo, estão com 6 assistências, ou seja, eles, municiam demais o ataque, principalmente o Haaland, claro, né, que também é o cara que bota a bola para dentro, não vai jogar, enfim. E tem o Rodri também, né, como o Raí disse, o Rodri pelas estatísticas da Premier League, é aquele jogador que coloca muitas bolas em direção ao gol, né? Aqueles passes que vão rompendo linhas, como se costuma dizer hoje. Então, assim, é um timaço de bola. Inclusive, hoje, né, na imprensa inglesa, tem a discussão sobre onde vai jogar o Julian Álvares, porque assim, ele não era para ser titular já absoluto nessa temporada, segundo lá os planos do Guardiola. Mas aí, como teve a contusão do De Bruyne depois do Haaland, ele acabou se firmando muito rápido nesse time e agora, obviamente, não dá para tirar o argentino. E só uma última questão em relação ao Newcastle, tem a notícia ruim, né, pro time do Newcastle, que é a contusão do Joelinton, né? Ele que teve um problema num tendão na parte posterior da coxa e vai ficar pelo menos 6 semanas fora. Eduardo, se tivesses que apostar, apostarias no Manchester City? Acreditas que realmente a equipa de Guardiola vai vencer esse jogo com o Newcastle? Ah, não, sim, com certeza. Aposto e aposto mesmo. Inclusive, tem até uma artezinha nossa aí do De Com Bruyne confiança. para mostrar como ele é importante, né? Como essa volta dele pode ser importante. Como eu disse, né? Nessa temporada ele ainda praticamente não jogou, mas nas temporadas anteriores, olha o que ele deu de assistências, né? Por exemplo, ele que é nas estatísticas da Premier League, o De Bruyne tem 101 assistências, é o maior jogador da história da Premier League em termos de assistência. Só aí estão 45 assistências. Em 2 épocas e um pouquinho, já estão 45 assistências. É uma média impressionante realmente de Kevin De Bruyne. Raí, ainda aqui, não saindo deste jogo, pode ser realmente De Bruyne a figura ou ainda é muito cedo, jogou pouco? Ele entrou e do que eu vi, não consegui ver o jogo todo, mas consegui apanhar ali uma parte final. Uh, Parece que nunca saiu, porque fez 2, 3 cruzamentos, 3, 4 jogadas, logo perigosíssimos, uma dinâmica impressionante e depois conhece toda a gente e toda a gente o conhece muito bem, não é? Então os mecanismos estão muito. Você acredita que De Bruyne vai já ter um impacto imediato nessa reentrada? Eu acho que como o próprio De Bruyne falou, né, depois do jogo contra o Huddersfield, no final da semana, ainda falta para ele uma questão física, né? Ritmo de jogo, mais condicionamento, e isso obviamente que é um fator determinante, principalmente quando a gente fala de uma competição como a Premier League, que tem um ritmo de jogo muito acelerado, né? Os caras precisam estar muito bem fisicamente para conseguir suportar o nível dos duelos, do confronto, enfim. Então acho que essa questão física ainda custa um pouco para ele e ainda vai ser uma questão. Quando ele estiver bem fisicamente, 100%, obviamente que ele vai ser um fator determinante e muito diferencial nesse time do Manchester City. Para agora, acho que ainda não. Ele pode ser um jogador importante, pode dar um passe para gol, algo do tipo, mas ser
totalmente um diferencial para a equipe do Guardiola, ainda não acredito. Justamente por essa questão que eu citei da parte física dele, que ainda não está na melhor das condições, o que é absolutamente natural. Ele ficou muito tempo sem jogar, fez uma partida, né, fez uma parte de uma partida, e aos poucos ele vai retomando essa questão física, essa parte física também.